O autor tem um propósito de nos mostrar que o caminho do discipulado cristão não é um caminho a ser tomado como muitas das vezes as pessoas pensam a vida e como ela deve ser vivida. Os relacionamentos são instantâneos, até mesmo quando pedimos comida, desejamos que elas sejam feitas e entregues da forma mais rápida, como ele dá o exemplo no primeiro capítulo das redes de fast food. Mas ele enfatiza que é impossível, à luz do texto bíblico, de que o discipulado seja algo tão instantâneo e rápido. Pelo contrário, ele é uma disciplina que é praticada durante toda a vida do cristão. Nunca vai ter fim. Hoje o capítulo que iremos estudar é o capítulo 12. É um capítulo baseado no Salmo de Peregrinação, que é o Salmo 130. Os Salmos de Peregrinação são 15 no total, que vai do 120 até o 134. Bem, esse Salmo, o Salmo 130, é o sexto de 7 Salmos de penitência. E esse Salmo tem uma profunda ligação com o Salmo 129 e também com o Salmo 131, porque o Salmo 131 dá continuidade ao Salmo 130, reforçando a resposta dada pelo salmista no 130, de que Israel deve pôr a sua confiança no Senhor. Não temos como averiguar em que ocasião foi escrito e nem quem foi o autor dos salmos. Contudo, o que podemos ter certeza é que foi um salmo escrito numa tristeza muito profunda, do qual eu e você, muitas das vezes, nos encontramos em muitas ocasiões em nossas vidas. Esse salmo, durante o período da história da igreja, recebeu o nome de Das Profundezas. E há diferentes reflexões sobre esse salmo também na história da igreja, como Crisóstomo, João Crisóstomo, que é um pai da igreja, que enfatizou o desespero que esse salmo fala e apresenta. E Bonifácio o Grande, que também enfatizou a misericórdia sem limites de Deus. Mas também houve muitas distorções interpretativas do salmo, como na Idade Média, onde, por conta da cultura penitencial, isso é, a cultura de se penalizar por conta dos pecados cometidos, os fiéis machucavam os seus corpos de inúmeras formas, com o intuito de receber de volta a graça da justificação. E isso precisava ser feito algumas vezes, já que essa graça foi prejudicada ou até perdida por conta do seu pecado. Dessa forma, o católico romano, na Idade Média, colaborava com a salvação de sua alma ao fazer sua confissão e penitência. Essa é a teologia deles. Podem imaginar algo tão terrível quanto isso? Crer que se deve fazer algo para receber a salvação de sua alma? Quanto mais ter que se automutilar para receber o favor de Deus. Se tivéssemos que depender de obras para nossa justificação e salvação, certamente todos os homens iriam para o inferno. Pois não há um justo sequer, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 3. Não há como qualquer homem ter paz com Deus, como Paulo diz em Romanos 5, e nem mesmo pronunciar o fim do salmo, que põe a confiança inteira e integral do seu perdão e salvação completamente no Deus que justifica. Apesar de nós não termos o contexto exato que esse salmo foi escrito, eu posso conectar esse salmo a inúmeros períodos da história de Israel. E o período que fica mais claro, e também que muitos comentaristas inserem o salmo, é o período do exílio. O exílio do Reino do Sul, para ser mais específico, porque o norte também foi exilado antes. Que foi completo no ano 587 a.C., com a cidade de Jerusalém completamente saqueada, o templo destruído e saqueado, e grande parte da população de Judá deportada para a Babilônia. Tudo isso acontecera por conta de uma coisa só: o constante pecado da nação de Israel, que apesar de receber diversos avisos vindos dos profetas a mando de Deus, não escutaram e continuaram indo pelo caminho da rebeldia e do pecado. Deus
já havia dito que caso eles permanecessem no pecado, ele faria isso com a nação. Como diz em Ezequiel 39, do versículo 23 e 24. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim. Eu escondi deles o rosto, eu os entreguei na mão de seus adversários, e todos eles caíram à espada, segundo a sua imundícia e as suas transgressões. Assim me houve com eles, e deles escondi o rosto. Pacientemente, Deus aguardou, dando chances e chances ao povo, mas eles não quiseram escutar. Então foram para o fundo do poço, no fundo do poço moral, e ficaram sob o jugo de uma nação ímpia, completamente ímpia. Vamos então ler o texto do Salmo 130. Convido os irmãos a lerem comigo. Vamos lá. Das profundezas clama a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. O salmista começa o verso demonstrando a grande tristeza que está sobre ele. Ele transmite o seu sentimento de forma metafórica, que é uma característica dos salmos, por se tratar de composições de poesia hebraica. Ele está triste e imensamente triste. E o seu clamor se assemelha bastante ao clamor do profeta Jonas na barriga do grande peixe. A sua oração, a oração do profeta Jonas, se encontra no capítulo 2 do seu livro, e curiosamente o profeta usa uma coxa de retalhos com diversos salmos para orar. A oração do profeta é muito semelhante, pois ele de fato está nas profundezas, só que do mar, na barriga de um grande peixe, que só para fins de conhecimento e discussões atuais aconteceu literalmente. Além de haver muitos paralelos do Salmo com a oração do profeta Jonas. Então, eu gostaria de ler com vocês, só que dessa vez só eu vou ler o capítulo 2 do profeta Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o seu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. O salmista, à semelhança de Jonas, se encontra nessa situação de profunda tristeza e clama a Deus.
Jonas também se lembra das misericórdias de Deus e entende, como o Salmo 130 diz, lá para o final, que vem de Deus a salvação. Mas por que tanto clamor? Por que tanto desespero? Será que um crente deve, de fato, sofrer dessa forma? Infelizmente, existem algumas pessoas que, distorcendo o cristianismo, dizem que os crentes não estão aqui para sofrer, não estão aqui para ser cauda, mas para ser cabeça, não estão aqui para passar por dificuldades, angústias, etc. Esse tipo de ensino trouxe um enorme problema para a igreja, pois apesar de escutarmos tais afirmações, a realidade não é essa. Eles se desconectam completamente da realidade, pois vemos que os crentes sofrem, e muitas das vezes sofrem muito, passando por privações, sofrimentos, dos mais diversas dificuldades. Será então que eles não são crentes? Ou esses mestres estão ensinando o que Deus não disse? Vemos claramente no texto das Escrituras que os crentes sofrem sim. O Salmo 130 é um exemplo claro. Vemos Paulo sofrendo e sofrendo muito por amor de Cristo e a sua igreja. Os crentes da igreja primitiva sofreram perseguições, foram levados para ser espetáculo e muitos morreram de formas mais horríveis possíveis. E tudo isso por se identificarem com o seu mestre, o servo sofredor, de Isaías 53. Esse servo do qual falo é descrito dessa maneira pelo profeta Isaías, no capítulo 53, do verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. A ideia triunfalista do movimento evangélico atual é completamente problemática, levando o povo de Deus a achar que Jesus morreu para lhes dar dinheiro, ou fazer conhecidos, ou a ter sucesso e a viver sempre alegres, o que vai levar naturalmente a uma negação completa da realidade, a uma negação de que, de fato, não só as pessoas sofrem, mas o crente também sofre. E esse sofrimento é real, esse sofrimento precisa ser vivido. Deus tem um propósito para tudo, e não é diferente para com o sofrimento que nos é imposto. Nesse segundo verso do Salmo 130, o salmista expressa palavras para o seu clamor, apelando para o Deus pactual, para que o Deus pactual escute e ouça as suas petições e súplicas. O autor do livro do qual estamos estudando, Eugene Peterson, observa que o salmista não olha para o sofrimento como algo constrangedor, que precisa ser abolido e escondido num guarda-roupas, pois o sofrimento não é o tipo de coisa pelo qual os crentes não deveriam passar. O salmista também não trata o sofrimento como um enigma a ser reconhecido, a ser explicado e desvendado por filósofos e teólogos, mas é exposto direta, aberta e emocionalmente diante de Deus. Ele é reconhecido e expressado, descrito e vivido. A angústia e o clamor humano fazem sim parte da vida cristã. O sofrimento faz parte da vida de todos os que estão debaixo do sol, sobre todos os que estão vivendo nesse mundo caído. Não deveria nos assustar, então, o fato de que nós crentes também sofremos. Pelo contrário, isso deve ser algo esperado, apesar de não desejado. Mas por que o salmista está sofrendo tanto? Os próximos versos, do 3 em diante, nos darão uma dica. O que o texto indica, então, é que o salmista está angustiado e sofrendo por conta do seu pecado pessoal. Ele pontua, de forma retórica, quando ele diz: se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderia escapar? Que se Deus levasse em conta os pecados que cometemos, ninguém seria salvo do justo juízo de Deus. Estaríamos todos condenados se o Deus triuno só olhasse para as nossas obras. Não haveria um homem sequer que escaparia. O próprio apóstolo Paulo, como disse na introdução, enfatiza isso em Romanos 3, do verso 10 ao 18. Ele também faz uma colcha de retalhos e retira algumas partes de Salmos e do profeta Isaías para enfatizar
a condição depravada humana, ao declarar que, como está escrito, essa é a fórmula que todos os autores bíblicos do Novo Testamento se utilizam quando vão citar o Antigo Testamento. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles, a boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Os seus caminhos, a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, se essa é a nossa condição diante de Deus, será que existe alguma esperança para nós, pecadores? O salmista diz que sim. No verso 4, ele coloca a cláusula a mais de que, respondendo no verso 3, quando ele pergunta se tu, Senhor, observares a iniquidade, quem poderá escapar? Ele diz, mas contigo, Senhor, está o perdão, para que sejas temido. A segurança do salmista, mesmo sendo pecador, está no Deus Trino, que é perdoador e misericordioso. É isso que lhe dá esperança. Ele não se detém, Deus não se detém totalmente nas iniquidades que os homens cometem, mas por sua natureza perdoadora, perdoa todos os que se aproximam dele, que é necessariamente aqueles que estão numa aliança com esse Deus. Não há como qualquer ser humano que não está no relacionamento de aliança com esse Deus sequer achar que precisa ser perdoado por ele. Há inúmeras razões para isso. E uma delas é achar que a vida é dela e ela faz o que achar melhor. Outra é não ligar para fazer o que é correto, segundo esse Deus determina, porque não é errado, aquilo te faz feliz, dizem muitos. Então, por que pedir perdão se não é errado? Então, eles se enganam vivendo e pensando dessa maneira. Porque Deus não tem compromisso com a felicidade de ninguém. Ele tem compromisso consigo mesmo. Ele tem compromisso em fazer a sua vontade e estabelecer a sua justiça. Essas realidades já deveriam, por si só, alegrar um filho seu. E isso não quer dizer que nós devemos fazer as coisas que nos deixam felizes. Podemos fazer se é correto diante dos mandamentos e da lei de Deus. A questão aqui é que essa não é a prioridade de Deus, por mais duro que isso pareça ser. E isso é bom para nós, pois muitas das vezes não sabemos do que precisamos de fato, mas Deus sabe. O propósito que o autor ele vai dar da probabilidade de concessão de perdão estar somente em Deus faz com que os homens que têm uma aliança com ele o temam. O pecado, que é a transgressão das leis de Deus, apesar de afetar diversas pessoas, ofende diretamente a Deus, que também é juiz. Portanto, somente ele, por ser juiz, pode perdoar pecados. O que nos faz lembrar diretamente do questionamento que os fariseus eles fazem a Jesus quando desce o paralítico da casa e ele perdoa os pecados do paralítico. Eles falam assim, quem pode perdoar pecados senão Deus? Esse homem está cometendo blasfêmia? Claramente o autor do Novo Testamento está identificando esse Cristo, esse homem que caminhou entre nós como o próprio Deus. E nesse texto, como vemos aqui também, como fala do Redentor, vai também falar de Cristo, por mais que ainda não tenha vindo na época da escrita do texto. Esse fato de que somente Deus pode perdoar pecados já deveria nos pôr de joelhos, como o salmista fez, e em desespero clamar, arrependidos dos nossos pecados, ao Deus que pode perdoar, para que ele não leve em conta as nossas obras no dia do juízo. Essa reverência e respeito que nos é imposto pelo fato dele ser perdoador deve nos levar diretamente à adoração, por gratidão e pelo perdão das nossas dívidas. E é precisamente por essa razão que devemos pregar o evangelho na íntegra. Não podemos e nem devemos contá-lo pela metade. O evangelho
é a mensagem que diz como pecadores imerecedores podem ser salvos por meio da fé no Deus homem. Antes dela chegar a esse ponto, antes da mensagem chegar a esse ponto, devemos mostrar a necessidade que as pessoas têm de ter Cristo como seu Salvador. Não basta dizer que a pessoa precisa ser salva. Muitas das vezes as pessoas não têm a menor ideia do porquê e de que elas precisam ser salvas. É preciso contar as más notícias antes. Que o homem está morto em seus delitos e pecados. E se não houver alguém que apazigue a ira de um Deus irado e justo, essa pessoa será condenada eternamente ao inferno. Mostrar a necessidade de um Salvador deve preceder a apresentação de como se faz para receber a salvação que esse Salvador concede aos que creem. Calvino, no livro 1 das Institutas, argumenta que para que o homem conheça a Deus, é preciso ter um conhecimento duplo. Um conhecimento de si mesmo, que vai levar ao reconhecimento de nossa miséria, incapacidade de se salvar e dependência de Deus. E um conhecimento de quem Deus é, que vai levar ao reconhecimento da santidade, da justiça e o reconhecimento que precisa desse Deus para ser salvo. Não dá para se ter somente o conhecimento intelectual de quem Deus é, sem primeiro saber que é incapaz de se salvar. Pois dessa maneira as pessoas viveriam a vida sabendo que Deus está irado com o pecado, mas ela mesma não iria supor que é pecadora. Portanto, não precisa de salvação. E também não dá para ter um conhecimento de si mesmo apenas, sabendo que é pecador somente. Sim, a ciência de que existe um Deus que pode salvar. Entraríamos em desespero contínuo, sem qualquer esperança. O salmista, quando diz no verso 5 que ele espera na sua palavra, ele olha para o pacto que Deus fez com ele e, por consequência, o povo de Israel. E olha para diante das promessas. Ele aguarda no Senhor e a sua misericórdia. Ele não aguarda em promessas vazias de homens, promessas de pessoas que são impotentes e que podem mentir. Ele aguarda naquele que não pode mentir e é todo-poderoso. Que apesar de punir o pecado, faz misericórdia quando lhe apraz. O salmista se lembra das palavras de Deus e é segurado nessas palavras que ele tem esperança, entendendo que Deus redimirá o seu povo e o retirará do cativeiro, como prometido pela pena de Baruque, escriba do profeta Jeremias e proferido pelo próprio profeta, em Jeremias 31, 15 e 17. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas de seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor. Pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Deus prometeu à nação e cumpriu. Sabemos que nos anos 538 a.C., os judeus voltaram para a terra prometida, a mando de Deus, que usou o rei Medo-Persa, Ciro. O salmista tinha razão em aguardar pelo Deus que cumpre as suas promessas. Nós também não vivemos numa espécie de tensão e exílio, assim como a nação de Israel. Eles receberam a promessa da volta, mas ficaram 70 anos na Babilônia sem voltar. Nós, de forma semelhante, estamos no mundo, apesar de não sermos dele. Nós pecamos, apesar de também sermos justos. Justo, pois aquele que é justo nos fez justos, por imputar a sua justiça sobre nós. Estamos presos no mundo perverso, cheios de pecado e sofrimento. Nós não enxergamos esse lugar como nosso lugar, mas recebemos uma promessa de que o Redentor iria para o Pai, a fim de nos preparar um lugar. E a promessa é a seguinte: abram comigo em João 14, do verso 1 até o verso 3. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim,
eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Cristo disse que iria para o Pai, a fim de nos preparar um lugar para habitarmos. Na sua segunda vinda, ele virá nos buscar e nos tirará do mundo. E quando eu falo mundo, me refiro ao sistema maligno que será destruído quando Cristo voltar, renovando os céus e a terra. Nesse evento, o mundo será transformado em nossa habitação, e nós também seremos transformados, tanto quanto corpo quanto espírito, para assim vivermos com Deus por toda a eternidade. No verso 6, o salmista reitera a sua esperança e a sua espera pelo Senhor. Ele se utiliza de uma linguagem interessante, fazendo um paralelo com as sentinelas que vigiavam as cidades, enfatizando a constante observância no aguardo, demonstrando que ele está ansioso pela demonstração de perdão e misericórdia que será concedida a si mesmo e ao povo da aliança. Ele aguardava com os olhos fitos em Deus, esperando por esse momento, como um soldado pelo término do seu serviço. No verso 7, o autor dos Salmos diz que a nação de Israel deveria esperar. Eles deveriam esperar no Senhor e não em carros ou cavalos, como costumeiramente fizeram durante a sua história, deixando assim de confiar em Deus. Eles deveriam deixar de confiar em qualquer coisa, pois elas não podem salvar, somente Deus pode. Eles se encontravam numa situação deplorável de exílio. Alguns deixaram sua identidade como povo de Deus e se inseriram completamente na cultura das nações perversas durante o exílio. Mas o salmista exorta Israel a manter os seus olhos no Deus triuno, pois esse Deus é misericordioso e pode trazê-los de volta da situação desesperadora em que se encontravam, pois esse Deus também é redentor. As palavras redentor e redenção são amplamente faladas, ditas, mas será que entendemos de fato o que elas significam? Bem, no contexto do Antigo Oriente Próximo, segundo o Bruce Waltke, significava realizar a transferência de posse de uma pessoa para outra, através do pagamento de um valor ou um substituto equivalente. Na literatura legal de Israel, esse ato refere-se comumente à redenção da escravidão. E na lei cultica de Israel, a redenção de um ser humano por um animal, como nós vemos em Levítico 19:20, Êxodo 4:23 e 12:29, dentre muitos outros textos. Contudo, na literatura religiosa, como esse dos Salmos, por exemplo, Deus é sempre aquele que redime. Ele é sempre o sujeito da redenção, indicando que é Ele quem concede a libertação. Não envolve mais a transação ou a troca por um valor equivalente, como no contexto do Antigo Oriente, principalmente Israel. Agora há uma salvação e libertação completa. E para finalizar, o último verso, convido os irmãos a abrirem Mateus 1:21. Ela dará à luz a um filho. Ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O texto do Salmo 130, do verso 8, diz que é ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Eu disse mais ou menos para metade desse estudo de que o Salmo 130 também fala de Cristo. Mateus, ele vai indicar que quem salva o povo é o próprio Senhor Jesus, e não o Pai. Né? Nós entendemos, os judeus eles não aceitam a Cristo como o Messias verdadeiro, obviamente que tirando os messiânicos, e acreditam que somente o Pai é Deus. Mas como nós vimos anteriormente, os autores do Novo Testamento, eles fizeram conexões, né, mostrando que de fato Jesus também era Deus. Algo que devemos notar é que esse salmo fala do Filho. Pois quem é o Deus que redime e liberta? Não é o Pai, é o Filho. Lembrem-se do que Cristo disse em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E redenção significa libertação. E Paulo, em Efésios 1:7, quando diz:
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Ou quando ele diz em Tito 2, do verso 11 ao 14, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual assim mesmo se deu por nós a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso por suas obras boas. O pai é aquele que recebe o pagamento da dívida, pois ele era o ofendido por ter a sua lei e aliança quebrada. O filho é aquele que paga a dívida na cruz do Calvário através da sua morte. E o Espírito é aquele que aplica a salvação nos crentes, lhes regenerando e dando fé. Como o próprio Bruce Waltke pontuou, não se trata de uma troca ou transação por um valor equivalente, pois o sangue de Cristo é muito mais valioso do que todos os eleitos juntos. Mesmo assim, ele se entregou completamente por obediência ao Pai e fez a sua parte no pacto que a Santa Trindade tinha feito antes da fundação do mundo, por amor a nós, seu povo. É Cristo que redime o seu povo, e é nele que devemos aguardar pacientemente, pois ele cumprirá a sua promessa e nos levará para a habitação preparada. Uma dúvida que poderia ficar é se esse salmo ainda fala a nós hoje, povo da nova aliança. Porque nós não somos Israel étnico. E ele fala para Israel nos últimos versículos. Paulo responde essa pergunta em Romanos 9, versos 6 a 13. Quando diz que Deus não falhou em sua promessa de salvar Israel. Pois Deus não intentou em salvar toda a nação de Israel, mas salvar o verdadeiro Israel, que são aqueles que creem no Messias prometido a esse povo. O apóstolo também responde essa pergunta em Gálatas 3:29, quando diz que somos descendentes de Abraão, ou seja, herdeiros das promessas que Deus lhe deu, por sermos de Cristo, ou seja, por sermos crentes nele. Os crentes da antiga aliança eram salvos crendo nessa promessa, crendo no Cristo que viria, redimiria os seus pecados. E os crentes da nova aliança são salvos crendo no Messias, que apesar de não termos visto com nossos olhos da carne, morreu e ressuscitou para pagar pelos nossos pecados e prometeu que nos salvaria de forma definitiva na sua segunda vinda. Ambos os crentes, seja da antiga quanto da nova, são salvos por crer em Cristo. Mas os crentes da antiga aliança, eles olham para frente, para aquilo que Cristo faria. E nós, da nova aliança, olhamos para trás, para aquilo que Cristo fez. A conclusão é que Cristo nos redimiu e nos salvou. Ele teve misericórdia de nós e virá para nos buscar. Não deveríamos, então, aguardar ansiosamente, como sentinela, pelo dia em que ele virá nos resgatar e cumprir a sua promessa? Não deveríamos, então, enquanto estamos aqui, nos arrependermos e adorarmos ao Deus que nos resgatou e nos resgatará de forma definitiva quando não merecíamos? Então, espere no Senhor, pois apesar de sofrermos aqui nesse mundo, seja com o pecado alheio, seja com o nosso pecado, Cristo é o nosso Redentor. Ele tem e terá misericórdia de nós. Amém? Alguma pergunta? Tá bom, então vamos orar.